mim e lembra. Isso daí é bom. Está começando a condicionar, né? A gente é meio lento para aprender algumas coisas, mas vai aprendendo. Está gravando agora. Legal. Bem, bênção a palavra hoje de manhã, hein? Bênção. Obrigado, pastora Priscila, pela unção do Espírito Santo. E é um texto maravilhoso mesmo, né? Maravilhoso esse texto de nos dar esperança. Então, acho que eu falei para a Agatha, senão eu falei em voz alta para mim mesmo, e eu gostei do meu comentário, então vou compartilhar com vocês, que eu vou chegar aqui, na verdade, a Priscila mandou um esboço, que também ajuda a gente bastante aqui, e eu quero ouvir, quero compartilhar. Eu tenho algumas coisas que eu pensei aqui, mas vamos fazer desse momento como se fosse uma reunião dessa grande multidão nessa manhã. Somos alguns aqui, mas vamos fazer desse tempo aqui juntos isso, né? Então, vamos fazer uma oração e aí a gente começa. Ó Deus, te agradecemos, Senhor, porque a gente percebe o teu Espírito Santo movendo. Ó Deus, e nos perdoe pelas vezes que o nosso coração está distante, a nossa mente está distante. Acontece com todos nós. Ainda vivemos nessa terra, passamos por influências externas que algumas vezes afastam nossos pensamentos de ti, os nossos corações ficam conturbados com outras coisas. Mas o nosso desejo nessa manhã é entrar naquele lugar, entrar no lugar onde tua presença está. E nosso desejo é viver sempre ali, em tudo que fazemos. Sentimos o Senhor nos conduzindo para esse lugar nessa manhã, e desse lugar não queremos sair. Entendemos que esse lugar é um estado espiritual que nos permite a viver e a conduzir as nossas vidas, as atividades que precisamos fazer, mas não queremos fazer distante de ti, Senhor. Então, abençoe nosso tempo aqui também de reflexão, aprofundamento, que nós possamos, ao lançar perguntas, refletir, testemunhar aqui, possamos cada um tomar o cuidado para que seja realmente o Senhor falando através de nós, e que nós possamos dar ouvidos uns aos outros, aprender um com o outro, Senhor, entendendo que é o Senhor que fala através dos nossos irmãos, nossas irmãs na fé. Que o Senhor seja glorificado, que nós possamos, como essa grande multidão, ser nesse momento pessoas que levantam palmas para declarar: Hosana ao Senhor. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Amém. Amém. Muito bom. Bem, vamos pular. O som está baixo. Será que é só para mim? Tá baixo para vocês o meu som, gente? Não. Não. Tá bom. Aumenta aí, aqui, Raquel, ó. Dá uma ajustadinha. Tudo bem. Você tá com fone de ouvido ou você está no... Eu estava com fone de ouvido, mas ele parou de funcionar e não sei porquê, e o som está baixo. Talvez no volume só do celular, mas eu vou ficar aqui mais perto também, ver se ajuda, tá bom? Tá bom. Bem, gente, o texto está diante de nós, né? Eu vou até jogar na tela aqui, só um segundo, para eu abrir e a gente poder meditar aqui juntos. Apocalipse 7. Tá, vou compartilhar agora com vocês. Compartilhar a tela. Estão vendo aí? Certo? Tá. Então, a Priscila tocou nesse assunto, não sei se foi o primeiro, né? Mas ela tocou nesse assunto, que havia ali uma grande multidão, né? E uma das coisas que ela colocou aqui no esboço é que algumas vezes nos sentimos sozinhos, né? Mas essa visão de João
é válida porque ela nos lembra que lá no final haverá uma multidão incontável de redimidos. Tá? E eu queria conectar com isso, que a Priscila também falou, e eu achei muito apropriado, que você vê esse banquete aqui, né, que João está vendo, e ela fez uma conexão lá com Apocalipse, capítulo 21, onde meio que se repete muito do que está aqui dito em termos de linguagem e de palavras de esperança, se repete novamente lá no capítulo 21. E eu estava, então, pensando assim, que num comentário que eu tinha visto, disse assim que você tem essa visão do banquete antes de tudo que vai acontecer entre o capítulo 7 até o 21. Vai ter muita tribulação, muitas dificuldades, muito sofrimento, julgamento. E aí você chega lá no 21, e aquilo que a gente viu sendo praticado, não praticado no sentido que não era real, mas que estava ali sendo já vivido, mas ainda não por completo, no capítulo 7, no capítulo 21, se realiza por completo. É para sempre. Quando se fala lá no capítulo 21, é para sempre, né? Então, eu queria fazer esses dois comentários iniciais para, daí, abrir, inicialmente, para fazer uma pergunta para vocês e ouvir de vocês as suas reflexões sobre a seguinte pergunta. Quais são os momentos em que a gente, algumas vezes, se sente, estamos sozinhos nessa? Né? Quais são as experiências? Talvez alguém tenha algum testemunho que possa compartilhar conosco nessa manhã e falar assim, eu já passei por esse momento, eu me sentia sozinho. Né? E Deus veio e me mostrou, você não está sozinho. Né? Então, é uma pergunta dupla. Quais são circunstâncias que causam em nós esse sentimento de que, de repente, a gente está sozinho nessa? Né? Mas também, talvez alguém aqui já queira dar um testemunho e falar, eu já passei por isso e eu estou aqui para testemunhar como Deus cuidou de mim nesse momento. Então, quero abrir. Alguém quer fazer algum comentário? Fique à vontade. Vai ser assim hoje, gente. Eu não vou ficar falando aqui não, porque a palavra já foi ministrada hoje de manhã. Na verdade, eu quero que a gente compartilhe aqui. Então, alguém está pronto já? Desculpa, Brian, eu acho que eu perdi um pouco a pergunta, que deu uma picotada para mim, mas por que que a gente tem a sensação de estar sozinho? Quais são os tipos de circunstâncias reais que nós passamos que geram em nós esse sentimento? Eu acho que talvez eu estou, não, talvez não sozinho, mas né, eu estou na minoria, eu sou os poucos, né? Ou estou sozinho. Eu acho que uma das coisas são a grande exposição de coisas ruins que a gente vê, né? Notícias ruins o tempo todo, as informações ruins chegam o tempo todo, né? São poucas as pessoas que compartilham coisas boas, diria que são menos mensagens boas, no sentido de notícias jornalísticas que são compartilhadas, né? São mais desgraças que fazem sucesso, né? Então, acho que isso faz a gente se sentir minoria, no sentido de que, caramba, a maldade, o diabo está dominando tudo, né? A coisa tá terrível. E sim, a coisa não tá boa, mas a gente precisa selecionar, eu acho, o que a gente vê, o que a gente deixa entrar, né? E ler mais a Bíblia para a gente conseguir perceber mais o agir de Deus nas pequenas coisas do dia a dia, né? Uma das coisas que seria isso. Sim. Notícia ruim vende, né? Infelizmente. Quer falar, Traber? Eu queria compartilhar uma situação, não sei se vocês são bem mais jovens que eu, mas quando o Collor assumiu, naquela época eu não era cristão, vivia do meu próprio braço, eu achava que vivia. E nós ficamos com R$50 no bolso. E a minha segurança naquela época eu depositava no que eu tinha guardado.
eu tinha 20 poupanças e fiquei sem nada. E eu, então, fiquei assistindo aquele, sabe, aquele noticiário que repetia, estava tomando uísque. Mas eram umas 3 ou 4 horas da manhã, me veio o seguinte pensamento, que hoje eu atribuo a Deus, na época eu atribuía a mim mesmo. Então, eu pensei assim, o cara, você veio do nada, começou com nada, conseguiu se formar em medicina pintando parede, e hoje você tem 20 poupança, ou tinha. Só que agora você já tem um título de especialista, você já tem alguns títulos acadêmicos. Começa de novo, cara. Eu fui dormir. Essa lembrança me vem de vez em quando, toda vez que eu passo por uma crise, só que hoje eu atribuo essa mensagem ao nosso Deus. E comecei de novo, já comecei de novo várias vezes, mas sempre com essa esperança de que eu tô cada vez melhor. Deus me deu mais armas, me deu mais ferramentas. Então, não há com que se preocupar, hoje principalmente, porque eu entendo a palavra. Então, era isso que eu queria partilhar com os irmãos. É isso. Tá vendo, gente? Por isso que eu quero falar pouco, para ouvir testemunhos como esse. Obrigado, Traber. É isso. Outra pessoa vai te dar um testemunho, dar uma situação que a gente sente sozinho. Eu vou dar um enquanto vocês estão aí criando coragem, mas eu acho que uma das razões que a gente, algumas vezes, se sente sozinho é porque, junto com essa coisa de ver notícias e tudo, a gente não vê, algumas vezes, a luta interna que uma pessoa está passando, desejoso de fazer a vontade de Deus. A gente, algumas vezes, só vê o comportamento externo. E aí a gente, então, julga algumas vezes os comportamentos externos e pensa, esse daí não está entre nós. O que eu quero dizer com isso? Eu não estou aqui dizendo, se a sua intenção é boa, então está tudo certo. Não é isso. Mas algumas vezes a gente percebe que tem gente que ainda está crescendo na fé. Estão num processo de maturidade e ainda comete uns erros que você fala assim, sério? E aí, quando a gente vê o erro, a gente tem a tendência, eu gosto muito, o Wesley uma vez pregou sobre isso, né? E fala assim, a gente faz a história da pessoa todo sobre um erro, muitas vezes. Então, a gente conhece uma pessoa, está caminhando e tudo, aí ela pisa na bola uma vez, parece que a história toda dela se resume àquele momento. Tá? E a gente não percebe que, poxa, mas tem uma longa jornada aqui. Tá? Mas se a gente parar para pensar, quem aqui não erra, né? Quando a gente conta nossa história, se somos transparentes e temos a coragem, algumas vezes a gente até compartilha o erro, mas com certeza a gente não faz a nossa história o nosso erro. A gente faz a nossa história, toda uma história, e uma parte a gente fala, mas errei aqui, ou errei ali. Não sei se estou me fazendo entender, mas algumas vezes eu acho que a gente pensa, estamos caminhando sozinho, porque o nosso olhar é um olhar limitado, não capaz de ver todo um esforço de caminhada com Deus de uma pessoa e de perceber, essa pessoa é que nem eu, ainda erra, mas ela também está nessa jornada. Tá? Então, para mim, eu compartilhei já algumas semanas, eu assisti aquele treinamento sobre educação de filhos, que o cara ficava enfatizando lá, né? Mas seus filhos são perdidos, né? Aí a HT, eu brincamos até algumas vezes, quando uma das nossos filhos faz uma coisa que é uma rebeldia, né? Alguma coisa, aí a gente fala, não, ela não é só rebelde, ela também é perdida, né? Assim, não se esqueça, estamos nesse processo de ser resgatado. Mas eu acho que assim, a gente, algumas vezes, pensa que estamos muito sozinhos, porque nossos olhos precisam ser ampliados para ver. Essa é uma pessoa que está numa caminhada de fé, está amadurecendo, mas ela está junto comigo. Né? Então, e eu levo isso para a minha vida. E quanto eu tenho aprendido com pessoas que, algumas vezes, em um momento eu falo, poxa vida, sei não esse. Em outro momento a pessoa traz uma palavra de sabedoria
e eu percebo, Deus está usando a vida dessa pessoa. Deus está usando. Tá? Acho que essa é uma outra situação. Deus pode ampliar nossos olhos para perceber. Somos um grupo de não de pessoas perfeitas, mas pessoas sendo santificadas. Mais alguém? Posso de novo? Olha, o pessoal está pedindo para você repetir mais um repeteco, tá? Não, eu queria lembrar que isso que você falou de julgar o todo pela parte, né? Que às vezes a gente julga a nossa vida por um infortúnio, por uma tribulação. Mas isso não ocorre só nas coisas que acontecem diuturnamente. Eu acho que às vezes a gente corre esse erro na Bíblia, né? Eu vejo, às vezes, muita gente justificar não entrar em contato com pessoas do mundo porque dizem afaste-se dos escarnecedores. Essa é uma das coisas que tem na Bíblia, que tem 2.000, tem 1.200 e tantas folhas, não sei quantas mil palavras. Então, está julgando o ID, quer dizer, as várias mensagens que a gente tem de tentar passar a palavra, de tentar entender, de tentar amar o próximo por um trequinho, quer dizer, julgar a Bíblia inteira por esse, e sem contextualizar. Então, é muito comum a gente julgar o todo pela parte, para a gente mesmo. Falar, minha vida é muito ruim, não presta. Pô, mas você está enxergando direito, está ouvindo direito, está falando direito, está com saúde, seu coração está batendo 80 vezes por minuto e nem te consulta para isso, né? Seu rim está funcionando. Então, você é um privilegiado. Você não tem nada que reclamar só porque perdeu, né, na bolsa, ou coisas assim. Era só esse comentário que eu queria fazer. Uhum. Legal, obrigado, Traber. Vamos avançar aqui e a gente olha um pouquinho mais o texto. Eu estou, na verdade, gente, acompanhando aqui, não sei se vocês estão aí com o esboço que a Priscila também mandou, né? E aí, então, esse primeiro parágrafo falava sobre essa multidão incontável, né? E depois fala aqui sobre essa questão de vestes brancas, né? No texto que está na Bíblia, vem nos lembrar, aqui eu vou colocar na tela, mas espera aí, que agora eu não estou vendo. Está aparecendo aí para vocês? Então, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Né? O interessante aqui, né, essas vestes brancas, como é que elas são feitas brancas, gente? Vamos lá. O que faz essas vestes brancas? Qual que é o processo de limpeza delas? Não é pegadinha, não. O que a Bíblia nos diz? Como é que as nossas roupas se tornam brancas? O que precisa acontecer? Quando são lavadas no sangue do Cordeiro. Boa. Obrigado, Raquel. Raquel, você que entende de limpeza, fala para mim, você limpa coisas com sangue? Não, só Jesus é capaz de fazer isso. Só o sangue dele é capaz de fazer isso. Sangue é uma coisa interessante, né? Ela, na verdade, quem já sujou, eu lembro, eu trabalhei, quem não sabe disso, antes de eu trabalhar na Gallup, eu trabalhei durante 9 anos na Toalheiro Brasil, Alsco Toalheiro Brasil, que é lavagem industrial. E tinha um italiano brasileiro, ítalo brasileiro, Arcieri, nome dele, figuraça. Gritava, ele não falava, ele só gritava o tempo todo. Quando estava com você, era sempre grito, né? E ele era engenheiro químico, e ele era o responsável pelas formas de limpeza lá. E as famosas palavras dele sempre eram o seguinte: quando tinha sangue para tirar, ele falava, tem só uma fórmula para tirar sangue. E aí, o pessoal, poxa, fala para a gente qual que é a fórmula. Aí ele fazia assim, ó. Só cortando fora. Para tirar sangue, só cortando fora. Não tem outra solução. Claro que tem como amenizar algumas coisas. Mas aqui a gente vê, né, essas vestes brancas. Tem um preço. Um preço que foi pago para que a gente pudesse ter
essas vestes brancas. O Traber vai ter outra fórmula, hein? Lá vai, Traber. É interessante. Na minha época, na residência, a gente chamava de residência porque morava no hospital. Então, eu morei 5 ou 6 anos em hospital, não tinha casa. E a gente vestia branco porque o branco denuncia se você está limpo, se você está asseado. E quando caía sangue, então, quando assim, alvejar a roupa com sangue, primeira vez que eu li, ano passado, a gente discutiu mais ou menos esse tema, foi assim, chocante como é que se alveja. Mas se jogar água oxigenada, ele sai. E compromete, Então, mas compromete o tecido, né? Não, água oxigenada não, ela limpa. Um pouquinho de água oxigenada, lava em seguida, e principalmente na hora. E é interessante o choque que você tem, quer dizer, essas duas palavras são contrapostas mesmo, só coisa de Jesus. Porque alvejar com sangue é a antítese das coisas, né? Então, na verdade, tem que ser um entendimento espiritual. Mas quando você encontrar o italiano aí, fala para ele passar água oxigenada que resolve. Mas em defesa ao italiano, é porque ele pegava esses processos depois do processo de secagem. E aí, no calor de uma lavagem industrial, aí já o sangue, na verdade, se queimou para dentro do tecido. Aí não tem jeito, né? Senão, o cara, eu acho que ele já até faleceu, ele vai levantar do túmulo para falar, Brian, você está... E ele não vai falar em voz baixa, não. Vai gritar ainda. Mas, enfim. Mas a conclusão, gente, não é que Jesus Cristo é água oxigenada, tá? A conclusão é outra, né? Mas que ele nos purifica, né? E que esse é o desejo das nossas vidas, que ele tem para as nossas vidas, né? Bem, gente, alguém quer trazer? Eu tenho algumas outras questões aqui, mas da palavra, do texto que foi lido hoje na pregação, algo que falou com vocês queriam trazer quando a Priscila estava pregando ou quando vocês estavam estudando a lição, algo que se destacou e você queria compartilhar hoje de manhã? Vai lá, Tereza. Estou vendo que o esforço está grande aí para aí. Pronto, muito pequenininho. Falando ainda sobre essa questão do sangue que me veio na cabeça, né? Que Jesus ele nos lava com seu sangue. Sangue é uma coisa que é difícil de tirar. É uma marca que ele deixa, né? Porque se é algo que é difícil de tirar, uma vez que você é lavado, nem oxigenada, viu, Praber, vai tirar, né? Eu acho que é por isso que faz essa alusão ao sangue também de Jesus. Mas é isso aí. Legal. A Priscila, no esboço, colocou aqui, razão porque se acham diante do trono de Deus. Jesus chegou ao trono de Deus por sua própria dignidade, venceu a morte na sua própria justiça. E esses vencedores chegam ao trono pelo sangue de Jesus. A dignidade do homem não vem de si mesmo, mas da justiça e do sacrifício perfeito e eficaz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. Quando eu li isso, me fez lembrar quando Jesus vai à casa de Simão. E Simão está ali dizendo assim, acusando assim, se Jesus soubesse quem é essa que está vindo aqui, limpar, que ela é uma mulher do mundo, que está aqui aos pés dele. E aí Jesus conta para Simão, ele vira assim, Simão, 2 homens tinham uma dívida. Um deles devia muito mais do que o outro. As 2 dívidas foram perdoadas. Quem você acha que amou mais? E Simão responde, o que devia mais? Ama mais. Tá? E quando eu estava aqui lendo isso, e eu estava pensando nessa relação que há, que o esfriamento do amor por Jesus, creio que é muito mais de
está correlacionado com a gente perder percepção de quanto nós somos pecadores, ou de quanto ele nos salvou, do que nós fomos redimidos, e de que quando a gente passa a amar um pouco menos, talvez seja muito mais porque a gente está se amando um pouco demais, achando que a gente é digno demais. Acho que onde eu queria chegar com isso, lendo esse texto que a Priscila tinha colocado, que o sentimento de dignidade própria é um risco. É um risco para nós. Que ele nos coloca numa posição de pensar que a gente consegue pela própria força, né? É isso. Alguém quer comentar isso? Oi, Brian. Bom Oi. dia. Ô, Priscila. Engrossou a voz, Priscila. Bem. Liguei o vozeirão. Então, não, mas eu vejo nesse conceito de perder a relação da santidade de Deus e da condenação que há em mim, dos pecados, algo muito inerente à própria religião quando ela perde a verdade espiritual de Jesus. Porque se você pegar os fariseus que Jesus condenou na sua época, eles cumpriam a lei de Moisés, né? E assim eles praticamente não sentiam a necessidade de ter Jesus na sua vida. E essa soberba e essa arrogância, onde até a minha luta contra o pecado começa a roubar o meu coração de Deus, esse é um engano religioso que a gente tem que tomar cuidado. Porque Paulo, ele lutou contra o pecado, ele esmurrava o corpo para não fazer a vontade da carne. E a gente sabe da natureza decidida, radical de Paulo, de servir a Deus, e certamente ele não era uma pessoa permissiva, não era uma pessoa que se entregava ao pecado, mas mesmo assim ele falou: maldito homem que sou, que o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero esse faço. Então a gente percebe que quando há uma essência genuína de um relacionamento com Deus, eu vou me santificar, me relacionando com um Deus santo, cada vez quanto eu preciso mais do perdão dele, o quanto ele é santo, cada vez eu descubro mais o quanto ele é santo e eu descubro o quanto mais eu preciso ser transformado. Aí é um caminho bendito de transformação. Agora, quando esse relacionamento com a santidade de Deus, com a verdade de Deus, ele dá lugar a usos e costumes, a obrigações de uma religião, eu acho que essa vala ela vai ser certa. A gente vai cair nessa vala de santificar por um conceito humano, por uma racionalidade, e em função disso nos sentimos melhores do que os outros, e naturalmente a gente começa a ter essa justificativa, esse caminho de arrogância, e deixa de amar a Deus, e a gente acaba tendo a nossa vida como o centro das coisas, né? Acho que sim. E acho que é um processo, né? Então, eu acho que não é para gerar em nós esse sentimento de que de constante culpa. Eu ouço algumas vezes as pessoas pedindo perdão por coisas que eu falo: gente, perdão, desculpa, tem coisa que assim, eu errei no sentido assim, não de um pecado, eu errei assim, eu achava que era isso, mas não é isso, me perdoa. Perdão, cara, né? Mas, então não é que a gente vive assim, como pisando em ovos, que a gente acredita na graça de Deus, que nos capacita. Mas, ao mesmo tempo, temos que tomar cuidado, né? Se não está tendo nenhum conflito assim, a gente deve pelo menos se perguntar: será que eu estou orando, estou lendo a Bíblia o suficiente para que Deus esteja falando comigo? Porque se está muito tranquilo, então, meu amigo, você já foi glorificado, né?
E eu não estou nem falando como brincadeira, estou falando sério. Né? Que a gente normalmente fala isso, aí eu vi alguns sorriam e eu também sorrio, né? Porque a gente sabe quão absurdo é imaginar isso. Mas eu estou falando como coisa séria mesmo. Se a gente não percebe que ainda há coisas para Deus trabalhar em nossa vida, né? Então talvez é porque a gente está dando pouca atenção para esse assunto. Eu acho que do que você está comentando, um texto bíblico que mostra um pouco desse equilíbrio, né? Quando Jesus ele vai lavar o pé dos discípulos, é interessante, né? Porque Pedro fala, não, de modo algum você vai lavar. É lógico que ele não estava ali se colocando como superior, ele estava até envergonhado, né? Ele não queria que Jesus tivesse aos pés dele. Mas depois, quando Jesus fala, não, se eu não lavar, não tem parte comigo, vai lavar o corpo todo. Não precisa. É o pé, né? A gente tem um equilíbrio. Vocês estão limpos pela palavra que eu tenho falado, né? Vocês estão vivendo no Senhor. As coisas têm esse equilíbrio do Senhor, né? Essa verdade do Senhor. A gente não precisa se perder por uma verdade que a gente ouve e desprezando a outra, né? Então, assim, me examinar, eu acho que o pecado como aquilo que realmente desagrada a Deus, como aquilo que nos separa de Deus, ele talvez não esteja... A gente está muito acostumado com o pecado exterior, está muito acostumado com esse erro daquilo que a religião mesmo mostra, tudo, né? Agora, acho que quando Paulo ele fala dele perceber o erro, a maldade nele, ele estava examinando uma coisa, algumas camadas um pouco mais profundas da vida dele. Ele estava percebendo, talvez, que até quando ele faz coisas certas, ele fala, caramba, a minha motivação ali ela estava errada. Né? Ele estava já conseguindo perceber coisas, mas na sua origem, na sua concepção de como ele precisava ser transformado, entendeu? Eu imagino que esse é um caminho, né? E isso é maravilhoso, porque a cultura evangélica, ela, às vezes, assim, colocar aqui de forma para vocês, só para que fique compreensível, né? Ela coloca, se você fala um palavrão, é pecado. E eu não estou falando que não seja. Mas quantos sentimentos muito piores de inveja, de maledicência, que a Bíblia mesmo condena muito mais asseverado, aquele que semeia divisão entre os irmãos, e às vezes a pessoa está semeando divisão sem falar palavrão, né? E está numa disposição muito terrível. Então, a percepção das coisas erradas, elas não podem ficar na superficialidade daquilo que até as pessoas, os homens podem me julgar, mas quando eu estou diante da santidade de Deus, diante da bondade de Deus, do poder de Deus, é como Isaías, né? Que ele caiu e falou, ai de mim, né? Porque os meus olhos viram o rei, né? Então, ele fica ali aterrorizado diante da santidade de Deus. E ele fala, eu sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros, né? Ele sabia do contexto dele e da normalidade dele com relação ao meio que ele estava. Mas ele, diante de Deus, ele não tinha a menor condição de querer se justificar. Ele só tinha que se arrepender e reconhecer o seu erro mesmo, né? De forma prática, gente, só uma lembrança, eu acho que uma coisa que a gente é um bom hábito é o que o salmista fala e que Paulo fala, cada um examine-se a si mesmo, né? E o salmista fala, Deus, sonda o meu coração. Acho que essa é uma oração diária, né? E não é que você fica lá horas falando, não, ainda sonda Deus, porque ainda não, mas eu acho que tem que ter um momento de se aquietar, né? No nosso tempo de devocional, tem que ser mais do que a leitura bíblica e falar, e orar. Em algum momento, a gente precisa ficar quieto. Deus, eu quero me aquietar aqui agora e estar sensível ao Espírito Santo. Espírito Santo, tem algo que você quer tratar em minha vida, né? Gente, eu vou falar assim, na minha vida, Deus fala assim comigo, ele me lembra de algo no dia anterior. Esse aquietar, algumas vezes, ele me traz a memória. Ontem, Brian, aconteceu isso. E é algo que eu preciso resolver. Às vezes eu preciso pedir perdão para uma pessoa,
outras vezes eu preciso só confessar diante do Senhor, mas é um bom hábito nós criarmos, não como uma religião, não como assim um cumprimento, 30 segundos, então vou fazer 30 segundos de silêncio. Não, mas é parar por um pouco. Falar, tá bom, Deus, eu quero agora me aquietar. Porque eu creio que o Espírito Santo pode falar com o meu espírito, e eu quero estar sensível a isso, né? Então, só uma sugestão. Talvez você já esteja fazendo isso, mas isso deve fazer parte da nossa vida diária. Algumas vezes a gente olha para os místicos do Oriente, fala esse misticismo de busca, e aí faz as religiões orientais, mas, gente, vamos lembrar que o cristianismo começou lá, hein? Não começou aqui no Ocidente, não. Que tem muito do mundo espiritual que algumas vezes a gente, por nossa cabeça ocidental, perde a oportunidade de esse aprofundamento. Tá? Então... Posso de novo? A Traber está dominando, mas eu não vou nem... Eu só tenho a agradecer porque vocês também, gente, vocês também... Ninguém entra, eu fico ansioso aqui. Bom, mas eu queria aproveitar essas 3 falas. Assim, a gente não vai ganhar a vida eterna pelas obras, que era o problema dos fariseus. Eles cumpriam todas as leis e estavam tranquilos com aquilo, e aquilo não era o suficiente. Eles não entenderam. E eu queria colocar essa ideia para os irmãos, aproveitar a presença dos pastores. E também eu acho que a gente não vai para o inferno pelas obras. É uma questão de você trocar Deus pela sua própria autonomia, pela sua própria humanidade. Quando você para de amar a Deus, para de amar ao próximo, você deixa de ter ação do Espírito Santo. E é aí que você está no caminho contrário, quando você começa a acreditar mais em você do que no Espírito Santo de Deus. Então, essa frase eu uso para mim mesmo, mas eu queria saber, assim, aproveitar o conhecimento dos pastores, dizer assim, eu acho, porque senão você fica achando, isso é pecado, falar palavrão é pecado. E aí você tem aquela vida miserável, você tem aquela vida depressiva, que foi muito bem o que a pastora lembrou hoje. Apocalipse é uma mensagem de esperança. Agora, a tribulação, o sofrimento faz parte do jogo. Os mineirinhos sempre falam, probleminha sempre tem, e tem mesmo. Então, se você não souber, assim, se colocar ainda, quer dizer, se ele faz, ele é Deus, se ele não faz, ele continua sendo Deus. Esse é o grande, assim, o foco. É a rota, é a mudança de rota. O foco é Deus e o próximo. Agora, se o foco não é isso, o foco é você, aí qualquer coisa você pode considerar como iníquo, como pecado. Então, eu falar um palavrão, eu agora vou para o inferno, preciso me penitenciar. Essas coisas, eu acho, elas tiram a gente da grande verdade. Eu acho que isso é uma certa artimanha do Satanás. Então, eu queria deixar essa reflexão para saber se eu posso usar esse... Você não vai para o céu pelas obras, você vai para o céu pela graça de Deus e pela misericórdia. E pelo amor que você tem e pela crença que você tem em Jesus, que veio para te mostrar o caminho. Agora, se você não está nesse caminho, aí qualquer coisa que você fizer é empurrar a bêbado ladeira abaixo. A salvação, claramente, a salvação, gente, ela é por Cristo. Creia em mim e será salvo, né? Agora, Traber, se você tiver uma lista específica de palavrões que você quer passar pela junta de pastores, você manda para a gente no particular, a gente vai falar quais você pode e quais não pode falar, tá? Tô brincando. Gente, vamos lá. Então, palavrão, a começar, quem define que é um palavrão é a sociedade, certo? E eu vou dar um exemplo simples disso. Eu ouvi um teólogo uma vez, usando o que para alguns era um palavrão, mas ele que cresceu na fazenda, aquela palavra que era um palavrão, era a palavra que é usada para falar que o animal faz. Né? E que para nós, a gente olha aquilo e fala que é um palavrão usar. Né? Mas por que definimos como um palavrão? Porque dentro de um contexto, aquilo se desvinculou da sua real utilização, e aquilo virou um escândalo, e é usado com essa intenção. Então, não é a palavra
em si, mas sim a intenção de escandalizar, né, é onde está o erro, né? Então, eu posso usar uma palavra normal, mas eu usando ela no contexto errado para escandalizar, né? E acho que é um pouco que já foi comentado aqui hoje. Então, Traver, com certeza, vamos então alinhar o seguinte: não é por obras, mas a palavra de Deus nos diz o seguinte, que as suas obras demonstrarão do que o coração tem, né? Então, assim, é expressão, né? Então, a gente não vai conseguir, com obras, se justificar. Isso já foi feito, né? Mas, e aí até vai ser, eu vou usar esse texto, vocês vão ter uma antecipação, assim, eu vou estar usando o texto hoje à noite na pregação, que está ali em Lucas, capítulo 13, que fala assim, do homem que tinha acho que era uma árvore, agora eu mesmo estou esquecendo agora, mas ele diz assim, não tem dado fruto, eu esperei 3 anos, uma videira, se não me engano, não deu fruto, eu vou cortar. E o jardineiro fala, dá mais 1 ano. Tá? Então, por quê? Porque está mostrando assim, a questão não é se Deus demanda de nós obras, mas que as obras é demonstração de que aquilo está servindo o seu propósito. E Deus é misericordioso para olhar para as nossas vidas e algumas vezes perceber, essa pessoa não está demonstrando as obras ainda, mas ele é misericordioso. Né? Agora não tenho mais nada para falar hoje à noite para vocês, né? Mas assim, eu acho que isso é importante a gente entender. A gente nem sempre está mostrando boas obras. E não é por isso que a gente não vai ser salvo. Mas a misericórdia de Deus nos permite mais tempo, porque ele quer ver o fruto do que a graça faz na nossa vida. Isso alegra a Deus. Deus se alegra em ver seu povo produzindo frutos. Então, acho que isso é importante. Acho que a Priscila ia acrescentar algo. Pode falar. Eu acho que tem um texto aqui que cabe bem nessa nossa discussão, que é Efésios 2, versículos de 8 a 10, que fala assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, está claro aqui que não há o que a gente faça que vai nos fazer ser salvos, né? Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, assim, as boas obras são uma consequência de um caminhar com Deus, dessa salvação, né? Então, a multidão que chegou lá com as vestes lavadas, é assim, além de ter sido salvos pelo sangue do Cordeiro, né? Justificados, regenerados, lavados, assumiram compromisso. Agora tem um novo Senhor, né? Não combina mais a velha vida. Então, é isso, né? E cada um está num tempo, obviamente, e a gente precisa fazer como o apóstolo Paulo disse, eu não julgo ter alcançado, mas eu esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, né? Então, precisa ver estou resolvido com isso, eu preciso estar bem resolvido com isso, né? Que eu fui salvo, fui comprado e não dá mais para viver a velha vida. Então, a mulher que acho que alguém até citou aqui, que eu estava fazendo almoço, que derramou perfume nos pés de Jesus, né? Enxugava com seus cabelos, estava ali chorando e tal. E Simão, né? Se ele soubesse, Jesus falou: quem muito é perdoado, muito ama. Então, ela entendeu, a vida dela certamente não era mais a pecadora. Ela entendeu que agora ela tinha eu tenho um compromisso de amor com isso que transformou a minha história, né? Então, eu acho que é isso aí. É isso. Que bom. Mais alguém trazer alguma reflexão da nossa palavra que foi ministrada hoje de manhã? Como a Priscila acabou de falar, uma coisa que constrangeu o meu coração na palavra dessa manhã, e ela acabou de falar agora, a gente precisa ter um compromisso de amor, né? Porque tudo que Jesus passou, né, para nos dar acesso, e agora a gente ter através do relato de João, a gente poder ter essa visão, sim, que vamos passar por tribulação, sim, que vamos passar por luta, mas que esse compromisso de amor
nos faça ter os nossos olhos naquilo que o Senhor mostrou para João, naquilo que nos espera, e não no que está aqui. O que está aqui realmente pode ser assustador, pode querer nos sufocar. Mas esse nosso compromisso de amor, termos as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, né, como a gente começou essa aula falando, né, como que um sangue pode lavar, é porque, na realidade, o que esse sangue faz é purificar. É a purificação. Então, que a gente possa lembrar disso todos os dias, lembrar desse compromisso de amor, né, e estar firme, declarando todo dia que, como Abacuque, né? Abacuque, eu recebi uma mensagem da pouco que dizia que Abacuque estava reclamando, ele estava chateado, até que ele entendeu que ele não estava sozinho, até que ele entendeu que aquele sofrimento todo era mínimo, né? Diante do Deus da salvação dele. Então ele falou, ainda que, né? Então que seja essa a nossa visão, que seja essa a nossa esperança, ainda que, né? Eu esperarei no Deus da minha salvação. Amém. Posso só complementar minha fala que eu só para dizer que assim, eu creio que entendi o que o Traber falou, né? E também estou de acordo, porque amar a Deus e ao próximo foi o que Jesus disse, resumiu tudo nisso, né? E às vezes a gente fala desse amor a Deus, desse compromisso com Deus e tal, né? Que a gente está lendo na palavra, a gente está dizendo que o que está dito na palavra. Mas a gente se pega intolerante com o próximo, a gente se pega, o que vocês já falaram na aula, né? E a Bíblia diz, quem pode dizer que ama a Deus aqui não vê, se não pode amar alguém que está aí do seu lado, está morrendo todo dia, tá aí. Você diz que ama a Deus, tem um compromisso de amor, você está guardando seu coração, mas você está cheio de ódio pelas pessoas, você está cheio de apontar dedos, né? Então, essa é uma coisa que a gente precisa muito se policiar, porque é inerente ao ser humano, né? A gente é muito fácil de julgar, a gente já define uma pessoa pela primeira vez que a gente viu ela, é metida, é isso, é aquilo, é arrogante. E é o que você falou no começo, né? Todo mundo está travando uma batalha interna aí, você não sabe qual que é, onde ela está na caminhada cristã, né? Contra o que ela está lutando. Então, é isso aí. Muito bom. Então, e falando disso também, é uma coisa assim que, como a Priscila falou de novo, é uma luta interna, né? Cada um de nós tem um leão a matar todo dia, né? É o nosso eu, é aquilo que a gente sabe que pode ferir ao nosso Salvador, pode ferir ao nosso Senhor, e a gente não quer, mas a gente se pega sentindo. Então, eu acho que o importante é sermos sinceros diante do Senhor, porque Ele nos conhece. Uhum. Mesmo que eu não fale, mesmo que ninguém fique sabendo, Ele sonda meu coração. Então, um exercício que eu tenho feito, que às vezes eu sou muito sanguínea, e às vezes a raiva sobe, e quando ela sobe, eu falo, Deus, eu quero ser para ti como eu fui quando pela primeira vez o Senhor pensou em mim. Então, se isso fere tua santidade, tira de mim. Eu acho que essa tem que ser a nossa oração, porque nós não estamos isentos de sentir. Nós vivemos na carne, nós temos nossas individualidades, nossas personalidades, não estamos isentos de sentir as coisas, tanto amor, misericórdia, como raiva, como, né? Mas que a nossa oração diária seja que Ele nos faça mais parecido com Ele, para a gente poder amar o nosso próprio como a nós mesmos, né? Para a gente poder perdoar, para a gente poder entender, como no caso lá da prostituta que queriam apedrejar, quem não tem pecado, né? Quem de nós pode atirar a primeira pedra? O texto de Apocalipse, ele nos diz, né? Por isso estão diante do trono e os servem de dia e de noite no seu tempo. E a Priscila colocou lá nas anotações dela que o seguinte,
Aqui a adoração incessante começa aqui, com o nosso modo de viver, agir e reagir. Então, a esse ponto, gente, é o dia a dia, tá? A Agatha, eu acho que falou na quinta, eu já usei numa pregação, a frase, qual que é o momento mais perigoso na vida do cristão? Qual que é o momento mais perigoso? Aí, é isso, é tudo aquilo. Não, é o momento que levanta da cama. Esse é o momento mais perigoso na nossa caminhada de fé. É o momento que levanta da cama. Porque lá deitado na cama, tem um monte de santo. Tem um monte de gente, né? Tava dormindo, nem percebe o que estava pensando e tudo, né? Mas a gente levanta da cama. E isso não é uma acusação, na verdade, é só um alerta. Agora eu vou levantar, né? Esse é o momento em que eu começo a correr bastante risco. Deus tenha misericórdia e eu quero te adorar em cada coisa que eu vou fazer hoje, em todos os momentos, que o Senhor seja glorificado, né? Essas são orações simples que a gente pode fazer. E eu acrescento a essa aquilo que eu comentei mais cedo, uma sugestão. De repente, antes de você levantar da cama. Deitado lá, você fala assim, Deus, antes de eu começar esse dia, tem algo que eu estou precisando, você está precisando tratar na minha vida? Algo? Eu estava ouvindo... Algo, né? Pode falar, Wellington. Estava ouvindo esse compartilhar todos sobre o desafio de viver essa vida de santidade, de lutar contra o pecado que nos cerca. A gente vai depender muito do nosso conceito sobre por que decidimos ser um cristão e por que continuamos a ser um cristão. Acho que esses são dois momentos que definem como nós vamos nos relacionar com Deus. Né? Porque quando a gente decidiu que a gente seria um cristão, a gente reconheceu que era um pecador, e que a gente precisava do amor de Cristo, que a gente precisava do perdão dele, que a gente precisava de salvação. Aí, depois de um tempo, né, aquela famosa frase que a gente ouve muito o primeiro amor passou. E tem um louvor que eu gosto de cantar, é um tópico que eu tenho sempre em meu coração, em minha memória, né, esse primeiro amor. É uma das coisas mais incríveis que eu, como pastor e como cristão, gosto de ver acontecendo, é a pessoa se achegando a Jesus, é uma experiência maravilhosa de acompanhar, de ver, de participar, né? De ver o sobrenatural de Deus acontecendo na vida de uma pessoa, de uma família. Então, depois disso, o que Deus tem para mim? Eu fico aguardando o céu, e eu fico aguardando morrer, e eu fico lutando contra o pecado. Eu acho que o grande perigo, tá, é quando a gente está muito mais preocupado até onde eu posso ir, até onde eu posso dar espaço para o meu coração, qual é o limite para os meus desejos, o quanto eu sou, o quantas concessões eu faço sobre que tipo de programa eu assisto, sabe? Parece que a gente tem uma linha de pensamento hoje dentro da mente cristã, dentro dos cristãos nos nossos dias, que se pergunta até onde eu posso? E a gente não fica se perguntando o que Deus tem para eu experimentar que eu ainda não experimentei. O quanto eu já me santifiquei que eu posso me santificar mais? O quanto eu já dediquei da minha vida e o quanto eu quero que ele participe das coisas que eu penso, que eu sinto, que eu sonho, que eu priorizo, que eu, no meu tempo livre, que eu escolho fazer, que vai encontrar alguma forma de honrá-lo. A gente precisa mudar essa visão. Eu digo que tem muitos cristãos nos dias de hoje que querem apenas desfrutar da sua salvação. E o propósito da cruz não foi esse. O alvo da vida cristã é nós servirmos a Cristo e cumprir os propósitos dele, e não de sermos salvos do inferno e desfrutarmos só de todas as bênçãos que ele nos tem. Isso é pouco. E eu digo que a coisa mais incrível do Evangelho, eu não sei se todos que estão ouvindo, tenho certeza que muitos já passaram por essa experiência, é o fato de você ser um instrumento de Deus para mudar a história de uma eternidade. De você participar dos planos de Deus e você se sentir totalmente útil na mão dele, mesmo sabendo quem você é, mesmo reconhecendo as suas limitações, mesmo sabendo que você tem lutas para enfrentar, que você ainda está sendo aperfeiçoado por Deus, mas eu não vou aguardar um momento mágico para participar do que ele tem. Ele nos chamou desde o momento em que nós decidimos que ele seria o nosso Senhor.
Eu acho que o nosso foco do que foi pregado nesta manhã é aquele que está santo se santifique mais. Eu não sei quanto você já se santificou, mas você precisa se santificar mais. Eu não sei o quanto você se considera já alguém justo, honesto e íntegro, de bom caráter, o quanto você se considera um bom cristão, porque você faz o que se espera de um bom cristão, participa de cultos, dá o seu dízimo, faz orações, faz leituras bíblicas, tem seus devocionais. Não importa o que você é capaz de avaliar no que você está vivendo, eu quero que você mude a sua mentalidade. Em vez de procurar até onde podem ir os limites do meu desejo, até onde Deus vai me permitir desfrutar nessa vida da intimidade com Ele. O quanto eu posso ter mais do Espírito Santo dele na minha vida, ao ponto dele direcionar o que eu vou fazer no dia de hoje e ter o poder de influenciar o que eu vou pensar, e o que eu vou desejar, e o que eu vou priorizar, e como é que eu vou me relacionar com aqueles que estão à minha volta, e como eu posso participar dos propósitos dele a cada minuto da minha vida. Eu acho que isso é que precisa acontecer, isso precisava ser um desejo muito intenso, muito grandioso, que vai tomando conta da gente. E eu tive essa sensação ouvindo a pastora Priscila nessa manhã. Eu espero que cada cristão consiga despertar dentro do seu próprio coração esse anseio por viver intensamente o que Jesus planejou, independente da nossa capacidade moral, da nossa força espiritual, mas sim dos propósitos dele que vão se cumprir pelo poder do Espírito Santo na nossa vida. Amém. Obrigado, pastor. Eu acho que realmente essa é uma constante nossa. A gente tem a tendência de testar os limites, né? E aí, se você tem essa vontade, Gálatas 5 vai te dizer, mas o Espírito produz amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Então, você quer saber o limite? Eu não queria ter limite. Beleza, vai lá. Qualquer um desses aí, você pode ter o quanto você quiser. Não há limite, não há lei contra essas daí, né? Então, bênção. Obrigado. Irmãos, acabou o nosso tempo, né? Foi muito bom. Bênção. Palavras de manhã, compartilhar dos testemunhos aqui. Vou pedir para o Edson, não sei se ainda pode reabrir a câmera aí, não sei se a Cristina, a Maura podem abrir a câmera, senão eu vou tirar a foto de qualquer jeito, mas se todos conseguirem abrir a câmera, a gente pega com todo mundo. Vamos ver aqui. Ah lá, aí sim, Wellington, melhorou, hein? Cadê a Agatha para me ajudar aqui? Eu vi ela cantando lá fora, mas deu uma fugida. Vou tirar a foto aí, todo mundo com perfume. Ó, a Alessandra até incluiu o Carlos aí. Coisa bonita, hein? Vamos lá. Olha o sorriso aí. Bênção. Gente, muito bom. Alguém topa fazer uma oração em final para encerrar esse tempo? Tá tentando, né? Eu acho que a Priscila está tentando desbloquear. Eu vejo o dedo em direção, aí eu imagino, a pessoa está tentando achar. Não conseguiu. Pastor Brian, posso falar? Pode sim. Então, vai lá. Santo Deus, louvado, engrandecido seja o teu nome. Senhor, nós te damos graças, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede de vida, Senhor. Muito obrigada, meu Deus, pela tua palavra, que sempre nos traz o renovo, Senhor. Nos traz a lembrança, aquilo que traz esperança. Verdadeiramente nós somos salvos somente pela tua graça. O teu sangue que foi vertido na cruz do Calvário faz um milagre sobrenatural, Senhor, sobre nós. E nós te damos graças por isso, Senhor. E rogamos, ó Deus, que o teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, neste caminhar, Pai. Que a santidade seja algo que nós venhamos buscar, desejar todos os dias, Senhor. Meu Deus, não para pagarmos algo, Senhor, porque nós sabemos que nada que viermos a fazer, Senhor, vai pagar o seu sacrifício. Mas por gratidão, Senhor, por gratidão termos uma vida de santidade, na qual ela glorifique o teu nome, em tudo que viermos a fazer, que possamos olhar, ó Deus, para o teu coração, Senhor, e desejar ser parecido contigo, Senhor, como a tua palavra, como os pastores já falaram, Senhor, buscar aquilo, Senhor, que realmente traz comunhão contigo, meu Senhor, que nós não venhamos abrir exceções, ó Deus, mas que o desejo de ser santo, Senhor, seja, como a tua palavra diz, santo como o Senhor é santo, que em todo tempo, meu Deus, nós busquemos, ó Deus, essa santidade
que só pode vir de Ti, Senhor, que nós venhamos nos esforçar, Senhor, a buscar a Tua presença, Senhor, a glorificar o Teu nome em todo o tempo, porque nisso, Senhor, nós também seremos conhecidos como os Teus servos. A Tua palavra diz que nós seremos conhecidos como filho de Deus, quando amarmos uns aos outros. E quando nós desejamos ser santos e buscar uma vida de santidade, e testemunhar para aqueles que estão ao nosso lado, é porque nós os amamos, ó Deus, e que o Senhor nos ajude, Senhor. Não é fácil, nós sabemos, mas nós temos a Ti, o Teu Espírito Santo a todo momento ao nosso lado, e por isso nós Te louvamos e Te agradecemos, e seguindo, Senhor, louvando o Teu nome neste dia, Senhor, e pedindo a Tua bênção sobre a vida de cada um dos nossos irmãos, visitando, Senhor, cada coração neste dia, que esse dia que nós falamos que é o dia do Senhor, realmente venha invadir os lares dos nossos irmãos, que a igreja do Senhor seja renovada neste dia, que o ânimo que nós carecemos, ó Deus, em dias de aflição, seja renovado sobre as nossas vidas. Pai querido, muito obrigado por esses momentos, ó Deus, onde a Tua palavra foi exposta, Senhor, e rogamos que o Teu Espírito nos ensine a cada dia, Senhor, a desejar mais e mais a Tua presença. Pai querido, que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Bênção. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. De noite estamos juntos de novo. Amém. Senhor. Ai, gente, Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos. Para todos. Com Deus. Bom almoço, irmãos. Fiquem com Deus. Amém. Bom apetite pro almoço. Tá bom, um bom almoço para todo mundo. Amém. Amém. Amém para vocês também. Tchau. Tchau, tchau.